Assente-se, por favor. Boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? A você que nos assiste também pelas redes sociais, fique até o final, que eu sei que o Senhor vai falar conosco. Eu estava até minutos atrás meio duvidoso no que eu ia trazer hoje. Tinha dois textos ali, um totalmente diferente do outro. E na primeira canção o Senhor já mostrou. A primeira canção que já foi entoada aqui, a resposta veio: que diminua eu, que o Senhor cresça cada dia mais nas nossas vidas, amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos ler só o verso 16, porque a mensagem é meio extensa e o texto é meio longo, que diz assim, 2 Crônicas 26, verso 16, que fala assim: mas havendo-se já fortificado, em outras versões, ficado poderoso, exaltou-se o seu coração até se corromper, ou para sua ruína, e transgrediu, ou seja, quebrou o mandamento contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, essa é a Tua palavra, a palavra que já falou no meu coração e que vai falar aos nossos corações. Prepara-nos, Senhor, porque queremos cear contigo. Queremos cear contigo, Senhor, de corações limpos. Que o nosso eu seja tirado, mas que permaneça em nós apenas o Teu Espírito. Amém? Capítulo 26. Vou começar tomando água. Vamos ler só o verso 16. Porque a boca já está seca. Né, Éder? O Éder está aí? Não ouvi. Queridos, a Bíblia fala aqui de um rei que reinou em Judá 52 anos. O segundo maior reinado. Um tempo longo. E até então, ele fez como seu pai havia feito. Seu pai havia reinado menos tempo, mas ele fez o que o seu pai havia feito. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele agiu com obediência. E o temor a Deus, a palavra fala que é o princípio da sabedoria. Então ele agiu com temor diante de Deus, diante das palavras do que o profeta Zacarias havia falado. Lá em Zacarias, no capítulo 1, verso 3, diz assim: portanto, dize-lhe, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E eu creio que ele toma essa palavra e diz assim: ei, eu tenho um general, tem um Deus aqui que vai fazer por mim, porque ele é um Deus de guerra. Ele se apresenta aqui como o Senhor dos exércitos. E este homem, Uzias, ele tem tudo nas mãos, ele faz tudo certo. E quanto de nós que obedecemos ao Senhor, e quando começamos a fazer as coisas de maneira certa, vimos que as coisas começam a contribuir ao nosso favor. Porque a palavra de Deus fala isso, que tudo contribui ao nosso favor. Paulo fala isso. Quando nós estamos posicionados com o que Deus quer para a nossa vida. E ele faz, e ele busca ao Senhor. Enquanto buscou ao Senhor, ele prosperou. E a prosperidade na Bíblia vai além da prosperidade que foi pregada para nós aqui na década de 90 em diante, porque muito se pregou sobre prosperidade. Uma barganha com o Senhor, uma barganha com Deus, mas não é isso, a prosperidade vai além. A prosperidade com Deus é um sentimento de completo, onde nós somos completos em todos os sentidos. Prosperamos na vida sentimental, na financeira também, mas prosperamos espiritualmente, porque é aí que a gente deve prosperar, quando prosperamos no Espírito, com o Espírito.
E esse homem prospera, Israel prospera, ou melhor, Judá prospera, porque o reino ali está dividido. Israel já está sendo tomado, e Judá ainda, o reino de Judá ainda está sob o comando do Senhor, e enquanto o povo, enquanto os reis, ou melhor, seguem a Deus. Enquanto nós seguimos a Deus, o Senhor tem controle da nossa vida. Quando nós nos afastamos dele, nós perdemos o controle. Ele, na verdade, sai de cena e a gente caminha por conta própria e nos perdemos com certeza na caminhada. E a Bíblia fala que ele reconstruiu cidades. Fala da cidade de Elate. Se você puder em casa, leia esse capítulo 26. Eu não tenho tempo para ler aqui. Ele guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas das cidades, grandes cidades filisteias. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Ele foi lá e destruiu os muros e deixou eles suscetíveis a qualquer um. Então eles não tinham tempo de pensar em guerrear contra Judá, porque eles tinham sido deixado eles de uma forma muito vulnerável. Deus ajudou eles contra os árabes. Os amonitas, que eram um povo cruel da época, lhe pagavam tributos. Então o Senhor prospera muito. O Senhor dos exércitos, ao qual falou com ele através do profeta, e ele entendeu, prosperou muito ele nessa questão. Na questão militar, ele se torna uma estrutura militar muito grande. Construiu muitas cisternas, poços, porque ele tinha muito gado, muitas lavouras. Tinha 2.600 líderes de guerra e 307 mil soldados. Preparou escudo, espada, lança, arco, couraças e até fundas para os guerreiros. Então não faltava nada, um grande exército. Em Jerusalém ele criou máquinas para lançar pedras, que a gente ouve falar lá quando a gente era pequeno, nas catapultas, né? Para lançar pedra e flecha. Colocou nas torres, estruturou a cidade. Sua fama se espalhou até o Egito e muito longe. Ficou grande, poderoso. 52 anos ele reinou. E o Senhor estava com ele, porque ele estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E quando nós fizemos o que é reto aos olhos do Senhor, o Senhor se importa. Ele se importa conosco, mas daí Ele cuida de nós. Aleluia. Ele nos direciona. Verdade. Ele está nos cuidando. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, nos livrando, nos garantindo uma vitória. Mas Ele está posicionado. Enquanto Ele está posicionado, as coisas estão fluindo. E daí no verso 16, diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O que a gente vê? Que um homem que era direcionado por Deus, que tinha uma prosperidade de Deus, não aquela prosperidade da década de 90, que era muito pregada, que eu falei aqui há pouco, que até hoje falam, né? A teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade que inundou as igrejas. Esse homem não, esse homem, ele prosperou em tudo porque ele estava com o Senhor. Mas ele se deixou levar por aquilo que nós não nos devemos deixar ser levados. Pelo orgulho, prepotência, arrogância, soberba, ego. Ou seja, ser tomado pelo eu. E se nós analisarmos todos esses adjetivos que nos cabem, podem nos caber, que não devem nos caber, mas podem nos caber, eles andam lado a lado muito parecidos. O arrogante é a pessoa que está ligada à sua insegurança. A pessoa arrogante é aquela que ela não domina as coisas, mas ela não se humilha a tal para dizer o seguinte: eu não sei, podes me ajudar? Ele se põe numa arrogância a ponto de dizer: não, eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou dar o meu braço a torcer para pedir ajuda. E o arrogante, ele é levado à queda.
Da mesma forma, o prepotente ele usa a sua posição. Ele usa a sua posição para pisar nos outros, humilhar, colocar todos debaixo da sua pressão, exerce pressão sobre os outros. O orgulhoso, ele já está ligado à sua certeza. O orgulho de saber que eu sei quem sou. Eu sei que eu estou certo. E ele é levado pela certeza dele. Mas existe também o orgulho bom. O orgulho bom é aquele que nós, cristãos, carregamos. Eu tenho orgulho de servir a Cristo. Eu tenho orgulho da família que eu tenho trazido aos pés do Senhor. Eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei em Cristo. Eu tenho orgulho que da onde eu saí, para lá eu não volto mais. Eu tenho orgulho de o Senhor ter me dobrado ao Senhor e ter sido alcançado por Ele. Então o orgulho é a questão da certeza, daquilo que eu carrego de certeza. Mas tem o orgulho que leva à soberba, que te leva à prepotência, ao egocentrismo. Aquilo que não te faz mais ver o que é certo e o que é errado. E a soberba é a manifestação do orgulho. A pretensão, a altivez, né? Superioridade, a autoconfiança exagerada. Saber que não, eu sou eu posso, eu conquistei. Por isso que eu estou aqui e as pessoas se inflam, eu conquistei, se inflam ao longo da caminhada. E o ego, que está tudo embutido dentro, é quando o indivíduo, ele carrega tudo isso e ele já não consegue ver mais a si mesmo. Ele acha que tudo gira em torno dele. Tudo gira em torno dele, é o egocentrismo, a vaidade, a soberba, a prepotência, tudo gira em torno dele. Então ele já não consegue mais ver os seus erros, não consegue mais ver, ele acha que tudo é ao seu redor. Em 1985, o nosso amigo ali, a gente discutiu aqui no final do culto, o Alex, nosso irmão Alex, nós discutimos, falamos sobre isso no 1985. Foi feito, estava no Netflix, tinha uma canção que foi criada por grandes, e eu sempre falo que os americanos, eles devem ter recebido o dom, a bênção da musicalidade, porque tudo em inglês fica mais bonito. A gente mesmo transfere as músicas do inglês para cantar aqui. Os louvores, a maioria das canções que nós cantamos aqui vem dos norte-americanos. Em 1985, eles vendo a fome na África, alguns pop stars da época, Michael Jackson e Lionel Richie, eu acho que um dos cantores, eles resolvem fazer uma canção. E o nome da canção é We Are The World. Nós somos o mundo, depois de You Are The Children, nós somos as crianças. E todo mundo já ouviu essa canção. Nascida em 1985. Grandes cantores. Eles fizeram uma logística, porque ia ter numa cidade dos Estados Unidos um evento e que estariam todo mundo reunido ali para conseguir trazer essas pessoas ali para reunir 40, 50 vozes, as vozes mais famosas do mundo, para cantar uma única canção, gravar um LP e vender para gerar recurso, para ajudar na fome da África. Uma ação excelente, né? Se fosse feito bastante coisas assim, em função de pessoas, amém. E fizeram isso, e entraram para cantar Diana Ross, Tina Turner, pessoas popstar do rock da época.
E uma coisa que me chamou a atenção, que eles colocaram para conseguir lidar com o ego de cada um, porque cada um se sentia um popstar. Para cada um que estava ali, o mundo girava em torno de si. Para cada pessoa daquela que tinha milhões de seguidores, e não é a situação de hoje, que hoje é maior ainda porque está tudo online. E eles colocaram uma plaquinha lá, dizia um cartaz, dizendo assim: deixe seu ego lá fora. Deixe seu ego lá fora. Porque não tinha como lidar com o ego aflorado de pessoas, tudo disputando os passos, porque lá fora eles se degladiavam pelo sucesso. Mas ali tinha um bem comum. E dentro da casa do Senhor, nós temos que deixar o nosso ego lá fora. Na rua, na nossa casa, nós temos que deixar o nosso ego lá fora. Não deixar entrar no nosso coração, para que nós consigamos viver em unidade em Cristo, em família, no nosso trabalho. Nós precisamos deixar o nosso ego lá fora. E nós, como cristãos que somos, nós temos que transparecer Cristo. Paulo fala. O que Paulo fala? Sede imitadores como eu sou de Cristo. Quando nós olhávamos para Paulo, será que a gente vê orgulho, prepotência nas cartas dele? Não, ele só nos ensinava. Será que nós querendo ser imitador de Cristo, nós carregando soberba, orgulho, nós vamos a lugar nenhum? Não, talvez você está pensando: poxa, que mensagem dura para uma Santa Ceia. Mas eu quero que você entenda, nós vamos assentar-se à mesa com o Senhor. E nós fizemos parte de uma unidade. Nós fizemos parte de um corpo, onde o dedo não é menos importante do que a cabeça. Nós precisamos estar unidos num único propósito, para que nós venhamos a chegar no céu. Esqueça suas indiferenças com as pessoas que estão aqui. Nós precisamos quebrar o nosso ego, jogar ele fora, livrar-se do nosso ego. Porque a gente às vezes entende que a gente tem razão, mas deixa a razão de lado. Eu tenho razão, eu estou certo. É aquela história lá da cobra, lá dos irmãos que brigaram por causa da cobra, né? Brigaram, daí chegaram na frente do pastor, disseram porque brigaram. Tive visto uma cobra passar, um dizia que era jiboia, outro dizia que era jararaca, e brigaram. E no final, depois de eles terem se perdoado, fulano de tal falou: mas que era jiboia. Resumindo, o que a Bíblia fala a respeito disso? Provérbios 16, 18 fala: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Quando carregamos esse sentimento, nós estamos fadados ao quê? A queda, ao fracasso. Todas essas coisas alimentam o nosso eu. Que nós cantamos no início do culto. Qual foi a primeira canção lá? Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Quando o Senhor entra, tem que sair o nosso eu. O nosso eu tem que sair. Tem que prevalecer o Espírito. Tem que prevalecer o Espírito em nós. O que a gente tem alimentado em nós? O que a gente tem alimentado? Porque onde falta humildade, naturalmente cresce. O que eu falei, arrogância, prepotência. A humildade é inversamente proporcional, ela está ao contrário. Então a humildade ela tem que crescer em nós. Mas eu não estou falando de humildade, querido, de andar assim. Não, eu sou humilde. Ou
Pobreza não é sinônimo de humildade, entenda. Você pode estar vivendo problemas financeiros, mas não tem nada a ver com humildade. Humildade que a gente carrega no nosso coração. A certeza acerca do que a gente é diante do Senhor e diante das pessoas. O que nós achamos diante do Senhor e diante das pessoas? Esse homem tinha feito tudo certo. Enquanto que ele andou com o Senhor, ele prosperou. Enquanto que ele andou com o Senhor, ele foi abençoado. Mas a partir do momento que ele resolve entrar no lugar que não era para ele ter entrado, as coisas mudam. A gente, quando fala de orgulho, a gente sempre lembra de Naamã, né? A gente canta aqui, Senhor, quebra o meu orgulho. A gente lembra de Naamã, mas não foi só Naamã. Eu digo que o orgulho, o ego aflorado, ele leva à dispersão. Primeiro ponto, ninguém quer ficar perto de quem se acha, né? A pessoa que tem um ego. O que acontece? Ele dispersa todo mundo. Eu me lembro que na época de faculdade tinha um cara que ele contava vantagem, muita história. E ele tinha um ego super aflorado. Quando ele chegava assim, uma época a gente combinou. O dia que ele chegar e começar a falar, a gente vai sair todo mundo. Piada de faculdade, hoje eu peço perdão ao senhor. Mas na época, o cara chegou, quando ele começou a contar a história, olhou para todo mundo, saiu assim, ó. E ele ficou sozinho. Foi engraçado a cena, e a gente ria que se matava, né? E na Torre de Babel foi um pouco diferente, né? Mas todo mundo foi disperso. Na Torre de Babel resolveram, meu Deus, hoje o pessoal com a engenharia do jeito que é, constrói quase 1 quilômetro, 1000 metros de prédio, de altura de prédio, e não chega na estratosfera. E eles lá com pau e pedra queriam fazer uma torre para chegar diante de Deus. Os caras eram muito sem noção. E daí eles resolveram fazer uma torre. Gênesis 11, capítulo 29. O que levou? O Senhor olhou e disse assim, não estou fazendo isso. Vou acabar com essa brincadeira. E dispersa todo mundo, dando uma língua diferente para cada povo, para cada um. Acabou com a alegria. E depois, e esse sentimento também gera o desprezo. As pessoas são desprezadas, não têm amigo, não conseguem viver em sociedade, porque são desprezadas, porque se acha acima, a última bolacha do pacote. Nabucodonosor, Daniel 4,30 ali, acaso não está a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? O povo estava lá na Babilônia, cativo, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Queridos, ele foi levado ao desprezo, ele ficou lá 7 anos pastando, como um animal, porque quis se engrandecer diante de Deus. Foi avisado pelo profeta, mas o ego, às vezes ele transcende a pessoa, né? E ela não aceita, não vê os seus erros, não vê o seu limite, te deixa sem ver o milagre. Por que te deixa sem ver o milagre? Porque as pessoas às vezes, diante do seu ego, da sua certeza, do seu orgulho, não vou lá na frente. Está doendo, mas eu não vou lá. Me submeter a isso. Não vou naquela igreja, não vou pedir oração. Não, eu não preciso. Não estou falando de nós aqui, mas de pessoas lá fora, que não conseguem entender que nós pregamos uma mensagem que não é uma simples mensagem, mas é poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus, para mudar vidas e corações, para mudar histórias, para mudar a vida de pessoas, para dar um novo sentido, um novo caminhar. E Naamã, porém indignado, retirou-se dizendo, eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Ele quase perdeu a bênção, pelo seu orgulho, pelo seu ego, pela sua certeza, de dizer o seguinte, não, o profeta só falou,
Ele tinha que ter vindo aqui, colocado a mão, ele não recebeu a palavra. Ele esperava algo mais e às vezes só uma palavra basta. O centurião pediu de Jesus só uma palavra, eu já falei aqui as semanas passadas. Uma palavra só bastou, ele queria só uma palavra para que o seu servo fosse curado. Então, às vezes, esse ego aflorado nosso nos faz perder vitórias, perder bênçãos, perder o milagre. E pode nos levar também à queda. Quem é que caiu diante do seu orgulho? Lúcifer. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel 28, 14, 17. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus o Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. O próprio Lúcifer caiu com 1/3 dos anjos e está aí hoje incomodando a gente. Seria diferente se ele não estivesse no cenário. Mas primeiramente, antes de lutar com Lúcifer, nós temos que lutar com nós mesmos. Nem tudo é Satanás. Nem tudo é Satanás. Ele coloca armadilhas. Mas muitas vezes nós caímos nós mesmos por causa do nosso ego. Porque não queremos nos humilhar, porque não queremos pedir ajuda, porque não queremos pedir uma direção, falar com um homem de Deus e pedir uma oração, nos colocarmos na presença. Hoje é noite de nos assentarmos à mesa, de analisarmos a nós mesmos e entendermos que nós precisamos um dos outros. A ceia é horizontal na unidade e vertical com Cristo. Somos um corpo, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E o que nos leva a esse sentimento, né? A desobediência a Deus é o que mais alimenta o nosso orgulho. Quando nós começamos a desobedecer a Deus, nós começamos a alimentar o nosso orgulho. Quando nós começamos a gente acha que a gente já está andando por si só. Eu já sei, já estudei a palavra, tem que ser ao meu jeito. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que nos leva a esses sentimentos? Esquecer da onde a gente veio. Esquecer da onde o Senhor nos tirou. Esquecer da onde o Senhor nos pegou e nos levantou. Esquecer quem na verdade somos. Pastor Marcos falou aqui no início de culto. Jó fala, né? Do pó eu vim, do pó eu voltarei, né? A gente nasce nu. E vamos retornar nu. Nasce frágil e vamos retornar frágil. Vamos chegar no final da velhice frágil. Conquista um monte de coisas aqui, mas não vamos conseguir levar nada. Vamos voltar de mãos vazias. Esquecer quem na verdade nós somos. Quem nós somos? Quem é você? Quem nós somos em Cristo? Nossa identidade tem que estar forjada em Cristo. Esquecer aquilo que eu falei, para onde a gente vai. E principalmente,
quando esquecemos quem nos resgatou, quem deu a vida por nós. É isso que eu e você vamos fazer hoje aqui. Lembrar que Ele nos salvou. Foi um preço caro, um preço de sangue. Um marco na história que deu a eu e você o direito de estarmos aqui, participar com Ele dessa mesa e dizer: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Senhor, até que Tu venhas eu estou aqui, até que Tu venhas eu estou aqui. Até que Tu venhas, Senhor. Como nos livrarmos desse sentimento? Vai dar tempo. Como nos livrarmos desse sentimento? Já falei lá atrás. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 1:11, que Paulo falou. Imite ao Senhor. Imite ao Senhor. De sorte que não haja em vós o mesmo sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, não quis ser igual, não quis se pôr no mesmo lugar, no mesmo patamar de Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 1:5-8. Ele não quis. Ele era Deus, mas Ele estava aqui, Ele entendeu que Ele precisava ser igual a eu e você, e mostrar para eu e você que era possível sim. Tentar ser santo como Ele foi santo. Tentar. Precisamos tentar. Tiago 4:6 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Versículo 17 e 18 fala assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. A Bíblia fala que Azarias, o sumo sacerdote, ele pega 80 homens valentes, 80 homens que não se renderam ao orgulho, ao rei, e não baixaram sua cabeça, porque nós precisamos nos levantar nos dias de hoje e não baixar a cabeça porque o mundo está dizendo aí. O mundo está impondo certas situações como certas, e nós precisamos, como esses 80 homens, nos posicionar e dizer: não, eu sou servo do Senhor, eu não faço. Para você jovem que é mostrado todos os dias um manjar, preserve-se firme na presença do Senhor. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu a testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Se você não entendeu aqui, agora você vai entender. Ele tinha feito tudo o que era bom, reto aos olhos do Senhor. E num simples momento, ele se enche de ego, de orgulho, e ele diz assim: eu vou fazer o que o sumo sacerdote faz. Eu vou chegar no altar porque eu vou entrar lá e vou queimar o incenso, sim, eu vou chegar diante de Deus. O problema é a motivação do coração. O problema não era ele ter queimado o incenso.
não era para ele ir, porque estava destinado, era só para quem era de uma linhagem da tribo, ou melhor, de Arão, da tribo de Levi, mas tinha que ser da linhagem de Arão. Eram umas pessoas selecionadas para isso. E ele se inflou, achou que ele poderia fazer isso. A soberba, a altivez de espírito precede a queda. Eu entendo que quando Davi olha só, Davi, quando ele traz a arca, que ele chega em Jerusalém com a arca, que ele dança, ele faz diferente com a arca. Ele coloca a arca no meio do povo e coloca todo mundo a louvar ali. Ele faz diferente, ele não leva a arca para o templo, ele coloca ali. E o Senhor não ficou indignado com ele. O Senhor o entendeu como uma pessoa segundo o coração dele. E ficaram louvando ali, a arca ficou ali, eles ficaram louvando, a arca era para estar lá. Mas a motivação do nosso coração muitas das vezes nos estraga. Quando ele fica indignado contra Azarias e dizendo assim, quem são vocês para me questionar? Às vezes a gente é assim, né? Esse rapaz aí que está querendo me questionar, não sabe nada, inocente. Às vezes é o Senhor querendo te alertar. Um homem que tinha feito tudo. Ele tinha crescido, e Judá estava grande, estava forte, totalmente fortificada a cidade, tudo andando bem, paz em Judá, estruturado militarmente. Um deslize colocou lepra na testa. Lepra significa o que? O pecado. Da onde o pecado surgiu? Do seu pensamento. Aflorou a lepra na testa, mostrando que da onde estava vindo as manifestações do pensamento, do coração. E às vezes fizemos tudo bonitinho, nos portamos como cristão bonitinho que somos, mas por dentro nosso pensamento todo é errado. Nos portamos com orgulho, com altivez de espírito, o egocentrismo lá em cima. Mas eu quero dizer o seguinte: há momento para nós nos quebrarmos diante de Deus, que diminua eu e que Ele cresça em nós, que diminua o nosso eu e que Ele cresça em nós, que Ele cresça cada dia mais. Para finalizar, Isaías 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No ano que morre o rei, Isaías estava sendo levantado ao ministério de profeta. Naquele tempo ele estava sendo levantado ao ministério de profeta. O Senhor aparece a ele, porque talvez o coração dele estivesse abalado, dizendo assim: Senhor, morreu esse grande homem aí. Foi um homem, 52 anos nós tivemos paz, quem vai vir agora? Será que vai ser paz? Como será que vai ser? Como será que vai ser, Senhor? Morreu este homem, grandes conquistas se foram e agora será que vai acontecer? Eu estou sendo chamado para essa função aqui. A aba da veste aqui se chama séquito. Cada rei que vai para a guerra, que ele conquista uma pátria, ele corta o vestido do rei oponente e costura o seu vestido. Cada vitória era uma aba de um rei.
E o que Isaías vê? Ele vê um rei que só a aba, que só o séquito enchia o templo. Era um rei que tinha ganhado todas as batalhas. Era um rei que não tinha perdido nunca. E que é para eu e você não se preocupar que o Senhor guerreia por nós. Talvez você tenha segurança em uma pessoa, segurança em alguém. O Senhor te diz, não. O Senhor Jesus te diz, eu venci o mundo. Vocês podem vencer também. Só a aba da veste do Senhor enchia o templo. Mostrava a grandiosidade, ganhei. Incalculáveis vitórias do nosso Senhor. Talvez ele tivesse pensativo, dizendo assim, ei, e agora? Eu vou ser profeta numa situação em que não tem mais Uzias. Mas o Senhor veio e purificou ele. E purificou os seus lábios. E preparou-o para uma grande... Ele se tornou o profeta que mais falou acerca de Jesus. O profeta messiânico. O profeta que falou sim a respeito de um rei que viria. E viria com essa majestade que traria o contrário de Uzias, traria humildade. Traria um espelho para eu e você. E o qual nós hoje vamos assentar com ele neste lugar. Vamos assentar à mesa com ele, em unidade. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja esse mesmo sentimento em nós. Amém? Você entendeu? Minha filha falou que eu sou muito detalhista. Diz que eu tenho que ser mais breve, mais... Pai, tu tem que ser mais raso, pai. Queridos, foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero que a gente hoje sei, sabendo quem é o nosso rei, que a Ele nós devemos nos humilhar. E que devemos tirar de nós todo o ego. Livre-se do seu ego. Encha-se do Espírito. Deixe que o Espírito trabalhe por você. Na sua certeza, cale-se. Deixe que o Espírito fale por você. Há um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor vai trabalhar na sua vida. Ele vai entrar, Ele vai modificar aquilo que precisa ser modificado. Vamos cantar? Se ponha de pé.